Estamos hoje aqui no Conversa Aberta com uma convidada muito especial, a doutora Eugênia, que é ginecologista e obstetra, e ela está aqui para falar sobre ela e sobre tudo da mulher. Doutora, por favor, se apresente para quem vai estar assistindo a gente. Bom, meu nome é Eugênia Glauci, eu sou médica, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia e cirurgia ginecológica, né? E estamos aqui fazendo um trabalho junto com a Associação Beneficente para os portadores de câncer e outras doenças graves, em parceria com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, com caráter educativo para falar sobre as doenças femininas e especialmente sobre a endometriose. Olha que legal. Doutora Eugênia, eu queria primeiro conhecer mais sobre quem é a Eugênia, antes de ser doutora. Quem é a Eugênia? A senhora é de onde? Como é que a senhora chegou a essa ideia de... Chegou aqui, né, no nosso estado. Como é que a senhora chegou nessa ideia de que eu vou ser médica, eu vou cuidar do sistema feminino? Produtor feminino. Olha, querida, eu sou de Belém, né? Sou de Belém do Pará, do bairro de Nazaré, e eu estudei em vários colégios lá, mais especialmente no Colégio Santa Catarina, que era um colégio religioso, e eu descobri logo muito cedo a minha vocação para medicina. Inclusive, já descobri cedo também a vocação para a obstetrícia, porque a minha mãe, ela era parteira também, ela era enfermeira, ela era parteira, economista, administradora, então ela gostava de fazer faculdade, né? É incrível. Apesar de que quando ela se formou enfermeira, na época a enfermagem não era curso superior, isso tem muitos anos, né? Claro. Bom, então logo cedo eu descobri a vontade de ser médica, então eu já tinha na minha família os meus tios que eram médicos, que eram farmacêuticos, bioquímicos, então eu já tinha um contato muito com essa área biológica e fiz vestibular, tanto que fiz só uma vez. Né? Fiz, coincidentemente, na época que eu fiz para 2 faculdades, né? Eu fiz educação física e medicina e passei nas 2, aí eu optei, obviamente, pela medicina. E eu cursei onde era a Faculdade Estadual de Medicina do Pará, que hoje se chama UEPA, né? Uma grande faculdade na região norte, muito boa, muito preparada. E eu vim para Roraima nos anos 80, né? Eu vim exercer a medicina aqui, porque ainda era um local onde faltavam médicos e existia um programa também de interiorização da medicina. Não era que aqui fosse interior, é porque era o nome do programa, né? Inclusive, na época, eu me recordo que esse programa também era administrado pela Sudam. E como a gente tinha acabado, eu vim para cá também casada com um roraimense, né? Na época, eu era esposa de um roraimense que trabalhava no governo federal, ele trabalhava na auditoria, ele é auditor, né? Uhum. E eu comecei a trabalhar aqui, né? Começamos a trabalhar na maternidade, ali onde a maternidade Nossa Senhora de Nazaré estava recém-inaugurada na época pelo governador Otomar, e antes do primeiro governo dele, quando ele era governador do território. Uhum. Ele inaugurou, né? Aí a gente começou, na verdade, eu comecei no Coronel Mota, né? Aí depois foi para a maternidade, mas nesse período eu voltei para Belém para terminar, aí voltei definitivamente, já era lá na Praça João Mineiro, a maternidade Nossa Senhora de Nazaré, tanto que eu digo, será que cortaram aquelas castanholeiras? Não é castanheiras, são castanholas. Tinham castanholeiras lá e no plantão a gente molhava. Eu espero que não tenham cortado, né? Nem vi, nem reparei. Cortaram, Jota? Sabe dizer? Lá na frente, não.
Não, né? Ah, tá. A gente molhava, né? Isso quer dizer que ela era assim, uma árvore. E hoje são gigantescas. Então, ali funcionava a maternidade e funcionava o centro de saúde número 1, onde existiam vários programas. Na época não existia o SUS, né? Era o SUDES. Aliás, até o SUDES também não existia, mas já estava se encaminhando, né? E existia um programa nacional, porque tinha muita hanseníase, que era um programa de dermatologia sanitária. E nós éramos também contratados para fazer a dermatologia sanitária, que era o diagnóstico, a identificação da doença de Hansen, o mal de Hansen, e estabelecer o tratamento. E a região norte, epidemiologicamente, tinha muito. E assim como o PCCU, que na época era o Programa de Câncer da Cérvix Uterina. Então, já havia o despontamento da incidência muito grande de câncer do colo uterino na região norte. E com o advento do SUS, né, eu já trabalhava na área das políticas públicas, assim. Eu também era presidente de uma instituição de profissionais da saúde, como hoje sou presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Roraima, que é uma federada da FEBRASGO, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje eu estou presidindo ela. Então, em 85, nós fizemos até parte de um movimento aqui em Roraima, através da Associação dos Profissionais da Saúde, para reivindicar ainda um programa que atendesse a mulher em todas as suas fases de vida, e não apenas na fase de pré-natal, porque existia um programa de saúde da mulher, mas que focava apenas, basicamente, focava só nela grávida. Então, nós fomos para Brasília, né? O presidente na época era o Sarney, nós fomos para lá, fomos ao Congresso, enfim, nós tínhamos a intenção de junto com as outras mulheres que reivindicavam, principalmente as mulheres pernambucanas, de reivindicar um programa de saúde que contemplasse a mulher no seu contexto integral. E no contexto integral, e recebesse essa atenção da saúde pública como um ser biopsicossocial e não especificamente do órgão reprodutor. Olha que legal. Entendeu? Mas assim, aí eu comecei esse movimento e eu fiquei aqui trabalhando, eu venho operando desde esse tempo, estou aqui e já fazem 40 anos que eu estou aqui. Já é roraimense. Sou roraimense, né? Eu já me sinto... bom, eu gosto de Belém, até hoje eu tenho os hábitos de paraense, até o chiado, né? Porém, né, os hábitos alimentares, adoro açaí, camarão, tacacá, caruru, vatapá, essas coisas, maniçoba, pato no tucupi. Porém, eu já me sinto contextualizada como roraimense. Que bebeu água do Rio Branco, ficou. Ficou. Mas a senhora falou uma coisa que eu fiquei interessada. Então, quer dizer que a região norte como um todo era muito grande em questão de índice de câncer de colo de útero. A gente está no mês de outubro, né, que a gente fala sobre uma campanha que a gente trabalha muito sobre isso, e ainda é muito recorrente. Ainda é muito alto o câncer de útero, de colo de útero e o câncer de mama aqui, né? Mas a senhora acha que o que pode ser isso? A falta de busca ativa? O que pode... Em primeiro lugar, é preciso que haja conhecimento dessas mulheres, né? Existe um preconceito muito grande também. Existe preconceito e é preciso que haja no poder público programas que garantam o acesso dela, por exemplo, ao preventivo. Em primeiro lugar, ela tem que conhecer qual é a causa. E hoje, essa causa de câncer de útero maior é responsabilidade do HPV, que é um vírus, papilomavírus humanos, e que tem inúmeras classificações, diversos números, onde tem os mais com maior potencial de causar o câncer, tem o 45, 36, 35, enfim, são vários números que são os conhecidos como de alto risco. Mas tem umas vacinas, né? Tem, a gente vai chegar lá. Então, a mulher sabe,
né? A mulher sabe que a causa maior é essa e que isso está ligado diretamente ao estilo de vida, à relação sexual. Mas as mulheres casadas também têm câncer de colo de útero, exatamente porque elas tiveram contato, inicialmente, estou falando com o raciocínio da incidência, que é o câncer mais comum, né, de colo de útero. Então, elas têm contato com HPV, e esse HPV, ele faz transformações nas células que acabam virando câncer, né? Que é o NIC1, NIC2, NIC3, que já é o câncer instituído, porém tratável, sem deixar sequelas, entende? Então, o HPV é um responsável muito grande. Embora tenha vacina, tá? E que a gente estimula muito que essas vacinas sejam feitas pelas meninas e pelos meninos também. Né? Porque o HPV, a vacina do HPV também é importante para o menino. Por que é importante para o menino? Porque ele é um agente que ele pode contaminar e ele pode também ter doenças. Ele pode ter câncer de pênis também por causa disso. O HPV é o que? É as verrugas, é? As verrugas também, que é a mesma coisa, HPV. Só que o poder de causar câncer de cada uma delas depende da variável, do número deles. São vários tipos de HPV. Tem uns que causam só aquela verruga branca, igual couve-flor, que recobre toda a genitália masculina e feminina. E tem o outro que causa aquelas verrugonas vermelhas, arroxeadas, que têm que ser tiradas. E tem aqueles que não causam verruga nenhuma, mas está causando alteração celular no colo até causar câncer. Por isso que é importante acabar com o tabu e levar as meninas para vacina. Tem que levar, porque a sexualidade é uma coisa que nasce e morre com a gente. Agora, a família tem a responsabilidade de passar para as crianças o que é uma sexualidade responsável e qual esse momento certo. Né? Claro que você não vai ficar de babá McPhee, né, batendo assim, não, mas você tem que orientar as crianças. Sim. Então, eu vejo que as escolas, elas são importantes, elas são unidades formadoras. E como unidades formadoras, elas têm que levar lá para dentro, não é educação sexual, que isso é tema precluso, essa matéria que já não se fala mais. Porém, é preciso que as escolas falem dessas doenças, entende? Porque elas previnem a morte precoce. O conhecimento, né? Porque o conhecimento faz com que a pessoa participe do seu diagnóstico, do seu tratamento e fique bem. E não morra daquilo, não morra precocemente daquilo ali. É porque aí a gente entra, né, como a senhora falou, a questão da educação sexual. Quando a gente fala sobre educação sexual, o correto seria falar sobre a sexualidade. A sexualidade, porque existe, às vezes é muito precoce, e é importante falar a respeito, principalmente do que isso pode causar, porque é um problema de saúde pública. Claro. Quando a gente fala, mas aí vem o tabu, né? Não, quando você fala sobre sexualidade, você está estimulando a criança a ter uma vida ativa sexualmente. Tem muitas pessoas que falam isso, que não pode falar com o filho de como é que se protege, de quais os tipos de não pode ter esse tabu, tem que ensinar os adolescentes, ensinar mesmo, dizer, olha, você vai ter relação sexual se você tiver, não é hora, você é um jovem e tal, mas está aqui, se você for ter, caso aconteça, o acaso, ande com a sua camisinha na bolsa para que não haja problemas de você se contaminar de alguma doença, porque o HPV causa câncer, mas o descontrole disso aí também tem outras doenças outras infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a sífilis e outras inúmeras. A sífilis voltou, né? A sífilis está com todo o grau agora. Meu Deus. Mas está sendo controlada, né? Pelo Estado, que eu falo, o Estado brasileiro. Né? As repercussões
na saúde pública, elas vêm principalmente do conhecimento das políticas de saúde. Se você não conhece política de saúde, você não pode controlar as incidências que causam dano à população. Quer um exemplo? Roraima é recorde de gravidez na adolescência, assim como Roraima é recorde na morte de mulheres durante o período gravídico e puerperal, que se chama mortalidade materna. É recorde. Não tem outro estado. Eu estou falando com os dados do Observatório Obstétrico, que são os dados que nós trabalhamos, que são os dados de 2021 até agora. Então, em 2021, Roraima, e 22, Roraima registrou o maior número de morte de mulheres nesse período de gravidez e no período puerperal. Tá? Esses são os dados oficiais. Mas então, isso é porque um pré-natal mal feito? Não, a questão não é só o pré-natal. Hoje nós identificamos, pela análise epidemiológica, que existem falhas em todas as assistências. Não é só na assistência, não é só na hora de parir. Toda a rede está comprometida assistencialmente. A qualidade do pré-natal, a assistência no hospital de referência, que seria, no caso aqui, só tem uma maternidade, né? Não Sim. tem uma maternidade de risco habitual, que a gente fala. Não tem casa de parto, que são aquelas casas que estimulam a mulher a ter parto normal. Nós somos, aqui em Roraima, um dos estados que mais faz cesariana. A cesariana é um risco. Sério? Ela contribui muito para a mortalidade materna. A idade, a adolescência é um risco, entendeu? Então, o mau acompanhamento, todas as redes estão comprometidas e isso, inclusive a demora de assistência, em todos os segmentos. Falta qualificação assim, no sentido de educação continuada, entendeu? E a demanda é muito grande. É muito grande. Não é só pela questão da Venezuela. A Venezuela essas pacientes da Venezuela faz os nossos índices também aumentarem. Porque as mulheres vêm da Venezuela também com problemas graves. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Elas vêm despreparadas para o parto, com 18 anos já estão também já na quarta gestação. E isso é uma questão humanitária, você não pode omitir os dados e muito menos deixar de atendê-las, porque isso são pactos internacionais, né? Você não pode deixar de botar dentro de um caminhão ou botar dentro do ônibus, devolve tudinho lá. Não pode fazer isso. E a questão da eclâmpsia tem se tornado cada vez mais comum? O que Sim. pode causar isso? É pressão Sim. alta? Olha, a eclâmpsia, nós costumamos dizer que ela é uma doença provocada mais pela falta de acompanhamento da paciente. Não é só o pré-natal. Eu acabei de dizer, tá? Então, a pré-eclâmpsia é uma doença que você ainda pode resolver o problema da mulher. A eclâmpsia culmina, né? Finaliza com as convulsões, podendo causar lesões cerebrais, lesões sérias, podendo deixar sequelas muito grandes na mulher. Então, a eclâmpsia é causada pela desproteinização da mulher. Eu poderia dizer pela fome, pela falta de uma alimentação boa e pela falta do diagnóstico precoce. O diagnóstico da pré-eclâmpsia pode ser feito, da predisposição a uma mulher ter uma pré-eclâmpsia, pode ser feito durante o pré-natal, com 12 semanas. Se tivesse normativamente a ultrassonografia com Doppler para identificar as alterações já que ela provoca no organismo da menina ou da mulher, você preveniria mais. Porque hoje a incidência de pré-eclâmpsia e eclâmpsia lá na maternidade é estratosférica. É a repercussão da condição de vida da mulher que vive em Roraima. Entende? É a pobreza. Hoje, você pode ir lá, se não tiver no alto risco, umas 5 pacientes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, eu instale.
Meu Deus. É Então, muito grande a demanda. A demanda, por quê? Como eu te falei, existe uma... Eu não estou fazendo crítica, eu estou pegando, se você... Os dados, né? Os dados, Observatório Obstétrico. Pode entrar lá e confirmar o que eu estou falando. Por exemplo, na época da Covid, Roraima foi o estado que morreu mais mulher de Covid no Brasil. Por causa, no período gestacional e puerperal. Por quê? Porque não havia um treinamento da equipe assistencial, nós fomos atendendo assim, eu fui muitas vezes para a UTI, atender pacientes já gestante, eu já idosa também, né? Mas eu me vestia, botava minhas máscaras, ia lá e, é Covid, tá? Já está num estágio que, vamos ver o que a gente... Enfim. Então, o que causa? Quando você perguntou o que causa a pré-eclâmpsia, são essas alterações do organismo provocadas mais precisamente pela saída de proteína do sangue, inclusive para a urina. Né? Essa paciente ela tem todos os órgãos acometidos. Cérebro, pulmão, coração, rim, sistema vascular completo. E o tratamento é praticamente só uma boa alimentação? Não, o tratamento não é uma boa alimentação. O tratamento quando ela chega nesse estágio, ela vai ter que tomar remédios para pressão, ela vai ter que obedecer protocolos assistenciais de urgência e emergência, né, dependendo de como ela chega no hospital. Existem mulheres que já chegam convulsionando. Essas são mulheres que precisam de UTI. É normativo em qualquer lugar do mundo. Aqui não, porque aqui tem suas peculiaridades. Peculiaridades tais como políticas públicas, por exemplo, na maternidade, definidas por pessoas que não são obstetras ou que não têm assessoria obstétrica devida, ela vai definir como atender. Né? Mas tem o corpo técnico de lá, tem os residentes que são importantíssimos. Né? E tem os médicos da maternidade, tem um corpo técnico na maternidade altamente qualificado. Mas que esse corpo técnico, ele é reduzido. Entende? Aí não consegue atender todo mundo, e não né? consegue. E não consegue. E tem aquelas situações clínicas que são difíceis mesmo. Por exemplo, você chega no hospital, aí tem um protocolo para você seguir. Tem um medicamento, nifedipina. Aí, sulfato de magnésio, UTI, cuidado intensivo para essa paciente. E não tem, assim, às vezes. Hoje, eu não estou te falando do que está faltando hoje, bem? Sim. Eu estou te falando de uma análise de evidências. É um contexto geral, na verdade. É um contexto geral. Que é o que causa... Porque, assim, quando a gente fala sobre estatística, a gente não vai analisar um fato isolado especificamente. Nós vamos analisar o conjunto. Para isso tem até expressões epidemiológicas, claro. Porém, nós temos falhas em toda a rede. Do porteiro ao parteiro. Entendeu? Não adianta. Então, existe essa falha. E a gente tem que admitir, porque nós somos servidores. Nós executamos uma política pública. E, por exemplo, quando você vê uma adolescente morrer de parto, não é porque ela é adolescente, é quando você vê uma mulher morrer de parto. É muito triste. Por quê? Uma mulher que morre de parto equivale a um avião que cai com 70 pessoas e não escapa ninguém. Meu Deus. Pode entrar na Organização Mundial da Saúde que você vai ver essa comparação. Eu vi que teve uma moça, né, que morreu, acho que um pouco tempo atrás, que nem ela nem o bebê conseguiu se salvar, né, de conta da eclâmpsia. Eclâmpsia mata. Eclâmpsia mata. E olha, a morte por eclâmpsia aqui, pelos casos que tem, não são tão grandes. Porque a mortalidade materna tem várias causas. A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia é uma das maiores. Aí vem a hemorragia pós-parto, entendeu? A hemorragia também é uma causa importante. A infecção. Porque muitas vezes essa mulher chega no hospital já em sepsia, ela tem uma infecção urinária, que não foi bem tratada na primeira assistência. A infecção urinária, ela pode afetar o bebê? A infecção urinária da mãe?
A infecção urinária da mãe pode levar essa mãe a um estado que nós chamamos de septicemia e morte. Então, ela tem que ser diagnosticada devidamente, tratada devidamente, para que não ocorram essas complicações, porque causa problemas para o bebê, pode causar prematuridade, o bebê pode nascer com infecção, com sepse. E isso a gente vê muito, o bebê nascer com sepse aqui. Eu sou conselheira tutelar, eu acompanhei uma adolescente, né? E aí ela foi resgatada da rua por uma ONG e ela foi levada para a maternidade porque ela estava grávida e ela não sabia de quanto tempo ela estava, porque ela vive em situação de rua. E aí o que acontece? Lá foi constatado que ela estava com infecção urinária grave, com sífilis e que ela estava aproximadamente com 6 meses já. E ela nunca tinha feito nenhum tratamento, nenhuma alimentação adequada, nada. E aí como é que faz? Deixa eu te dizer. Qualquer mulher em situação de risco na idade reprodutiva, ela é uma grávida de alto risco e ela tem que ter assistência logo nos ambientes de alto risco. Isso é normativo também do SUS. Se tem uma, meia ou nenhuma, mas tem que ter um serviço focado para atender a mulher em situação de rua. Tem muitas atualmente, Tem. Né? Pois tem muitas em Boa Vista. Existe um segmento, ela é considerada uma gravidez de alto risco. Não interessa, ela não tem que ir para o posto de saúde. Ela tem que ir logo para o centro de referência de assistência à saúde da mulher. Para isso que ele foi criado. Entendeu? Para isso que ele foi criado. Hoje, ele tem profissionais lá de altíssimo nível. Todos, o pessoal que faz câncer de colo lá, que faz PTGI, a doutora Jordânia é uma médica de expressão nacional. O Centro de Referência da Mulher, então, ele vai atender até essa mulher que, então, ela não deveria ter ido para a maternidade? Não. Ela não deveria ter ido para a maternidade, ela deveria ter ido para o Centro de Referência. E lá no Centro de Referência tem que ter um setor. Tá? Tem que ter uma qualificação dos profissionais, do porteiro ao parteiro. Tem que ter qualificação para receber a mulher em condição de rua, em situação de rua. Porque isso está previsto. Porque a saúde é um direito de todos. Sim. E um dever do Estado. Não é do Estado de Roraima, é do Estado brasileiro. Então, eu não gostaria de ser personalizada aqui. Não estou falando de Roraima, do Amazonas, do Pará. Estou falando da região norte, por exemplo. Aqui, a região norte é a região que mais tem grávida adolescente. Por quê? Por falta de educação e por falta de políticas adequadas. Por que a grávida, que a gestante vai para a maternidade, tem neném, e por que ela não sai logo ou com um implanon, que o povo chama de chip? Isso não tem nada de chip, isso aqui é um implante anticoncepcional, não é nem um chip da beleza, tá? Por que ela não coloca, não sai de lá com isso? Por falta também de políticas públicas adequadas. E por que ela não sai com DIU? Por que ela já não sai com DIU? Por quê? Porque o segmento não estabelece isso como uma política de saúde. Só bota DIU aleatoriamente. Eu boto, doutora fulana bota, cicrana bota, no pós-parto. Pode botar, não faz mal botar DIU no pós-parto. Claro que existem pacientes, esse DIU é um corpo estranho, existem pacientes que o útero tenta fagocitar é engolir. Aí ele passa de dentro do útero até para a cavidade, mas isso é com o tempo, né? Essa mulher precisa de acompanhamento. Botou o DIU, tchau. Não, ela botou o DIU, ela tem que cumprir o puerpério direitinho, pode ser na unidade básica. Depois, se ela tiver alguma complicação, ela é encaminhada para uma unidade de referência. E aqui só tem uma. Então, se tivesse uma política pública não é controle de natalidade, que já cabe no nosso país, o controle de natalidade, mas não é isso. Se tiver um controle dessas grávidas adolescentes, quando elas chegam na maternidade, pariu, implanou.
Porque só tem esse no Brasil. Então, eu não tenho conflito de interesse quando eu falo o nome, que é o implante de etonorgestrel. Não existe outro. Então, já o DIU tem. O DIU tem o DIU-Mirena e o DIU-Cailina. Só que o DIU-Mirena e o DIU-Cailina, eles já têm especificidades maiores. Então, a gente não discute aqui isso. Bota o DIU de cobre, que é o DIU que tem no SUS. Bota o DIU de cobre no pós-parto. Basta que a mulher diga: eu quero botar DIU. Aí o enfermeiro bota, o médico coloca, basta que ela manifeste a vontade. Mas ela precisa conhecer esse direito e essa perspectiva de possuir o DIU ou o Implanon. Implanon não tem aqui, só na acolhida. Uhum. Só na acolhida. A gente estava até conversando sobre Entendeu? isso ainda há pouco. pouco. É erradíssimo isso. Já era eu já pedi para algumas pessoas de alta participação política, mas, pelo contrário, não me deram ouvidos, tudo bem. Bote uma emenda, fulano, para comprar Implanon. Porque não sei o quê, já botei. Cadê? Não usaram, não sei. Bom, enfim, não sei. Tem sempre uma resposta negativa. Enquanto isso, nós vamos continuar sendo referência em gravidez na adolescência, sem assistência, o que é pior. Nós vamos continuar sendo referência em mortalidade materna, sem perspectiva de mudança, porque isso tudo é uma rede assistencial. E não existe esse... Claro, eu já fui gestora. Claro que Estado, município e os órgãos federais, Estado, município, Estado e a União Federal, cada um tem distintamente as suas funções e atribuições para poder determinar. Sendo que todas podem trabalhar em conjunto, que esse negócio, isso é responsabilidade do Estado. Isso não tem. Por exemplo, por que não tem maternidade de baixa complexidade aqui, que vai atender o risco habitual? Aquelas mulheres que vão parir normal sem complicação. Porque também tem, mas ninguém fala nisso. O povo só fala nas que complicam. Mas não é sempre de alto risco, mesmo que parindo normalmente? Não. Não? A gravidez, ela tem uma classificação. Gravidez de risco habitual, gravidez de alto risco. E isso é constatado, no caso, no pré-natal? Isso é constatado. Essa classificação de risco é identificada no pré-natal. Porque assim, vamos lá, dentro da minha dúvida. Eu tenho uma mulher grávida, né? Então vamos lá, vou classificar ela vai passar pelo pré-natal. Que aí é todo aquele acompanhamento que ela faz no posto de saúde. De lá, ela já sai com o encaminhamento certo para a maternidade. É esse o trâmite correto, né? Sim. E aí, de lá, ela já vai sabendo se ela é ou não de risco habitual. Por isso que a senhora falou que quem está na rua e não tem o conhecimento já se torna de alto risco. Já é alto risco pela própria condição de vida, pela situação de rua. Tá. Quando essas pacientes são referenciadas para a maternidade, por exemplo, ela vai no postinho dela, lá na atenção básica, e lá os enfermeiros ou os médicos identificam que ela está fazendo uma pressão alta. Tem 15 anos e a pressão está alta. Aí o que ele tem que dizer? O médico, olha, eu vou te referenciar, porque eu pedi teus exames, tu está aqui com um certo grau de proteinúria. O que é proteinúria? A proteína está saindo pela urina. Pela urina. Tens uma proteinúria, tu está com a pressão alta, então eu tenho que te referenciar, né? Aí manda direto. Ela não tem que mandar ela direto para a maternidade. Porque quando ela chegar na maternidade, ela vai passar por profissionais altamente treinados que trabalham no acolhimento e que vão fazer a triagem, que são os enfermeiros. E, para isso, existe uma classificação. Entendi. Que nós chamamos classificação de Manchester. Aí ela recebe uma pulseirinha colorida. Verde, azul, amarela, vermelha, que é emergência. A partir disso, ela vai ficar na sala de espera. Então, se ela é pulseira verde, ela não pode ficar lá fazendo, eu quero ser atendida. Não, ela vai ser atendida porque vai passar na frente dela
As amarelas, as vermelhas vão passar na frente delas. Isso são normas internacionais. E existe no nosso país também essa norma de assistência. Entendeu? Então é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá. Vamos lá. Falamos muito sobre gravidez. E ainda não chegamos na endometriose. Né? Que é o nosso maior tema, né? E de maior interesse. Como a gente estava conversando anteriormente, a senhora falou que a senhora faz parte de um programa, né? De um projeto que vai falar sobre a endometriose, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas a respeito dessa doença que, no caso, tem se tornado comum, acho que por conta das pessoas conhecerem melhor ela, né? Porque anteriormente, dificilmente você ouvia falar. Eu, para ser bem sincero, ouvi falar uma vez quando entrou numa grande discussão, quando foi diagnosticada a Anitta, parece que foi diagnosticada com aí deu visibilidade à doença. Endometriose, verdade. Né? Aí foi quando todo mundo, o que é endometriose, como é que acontece? Então foi ali que eu realmente ouvi a primeira vez falar sobre endometriose. E é uma dúvida em muitas coisas. Por isso que eu lhe perguntei, como é que é o que é a endometriose? Como é que ela surge? Se ela é uma condição genética, se ela não é? Porque a senhora falou para mim, ela é a saída do tecido, né? Expelir. Por isso que eu perguntei. A minha dúvida seria, se ela é uma doença sexualmente transmissível, se vamos dizer assim, uma mulher que começa a vida ativa sexualmente muito cedo, ela pode ter uma propensão maior de ter isso, se a questão hormonal dela pode afetar, como eu perguntei, se quando ela chega numa certa idade, ela já não pode, vamos dizer, iniciei a minha menopausa. Eu nunca tive endometriose, então muito difícil eu ter a partir daquele momento. Então são essas séries de dúvidas que eu estava querendo saber. Então a senhora pode ajudar a sanar? Então vamos entender a endometriose, tá? Para você entender o que é endometriose. É a saída do tecido que reveste a parte interna do útero, que se chama endométrio. Ele sai de dentro do útero e vai se instalar em outros locais, em outros órgãos, causando um processo inflamatório muito grande, muita dor e infertilidade. Então, entenda, a endometriose, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, ela é uma infecção hormônio dependente, ela depende do hormônio sexual nosso chamado estrogênio. Por quê? Porque quem é o nosso regente de proliferação uterina, né, é o estrogênio. Lá dentro do endométrio, ele obedece o estrogênio. E se tiver endométrio fora, ele vai proliferar e ele vai reagir, causando sintomas, principalmente a dor, que é um diagnóstico clínico muito difícil para endometriose. É que é o negócio cólica, né? Então, assim, nem todo mundo que tem cólica tem endometriose. Tem endometriose, né? Então, E nem todo mundo que tem endometriose tem cólica, que ela é uma doença que nós consideramos silenciosa. Quando ela dá sintoma, aí acende a luz do diagnóstico. Porém, existe no Brasil, ou até, quem sabe, no mundo inteiro, quando a menina, a adolescente principalmente, a mocinha em casa, começa a ter aquela dor debilitante, aquela dor que vem acompanhada, ela fica prostrada, ela tem tanta dor, inclusive dor retal, dor para urinar, dor para evacuar. Aí a mãe diz, está menstruada. Aí os outros familiares dizem, quando casar passa. Isso foi um grande dificultador no diagnóstico precoce. Né? Então como ela é uma doença silenciosa, ela passou a ter diagnóstico tardio. A mulher passou a ser diagnosticada com endometriose com 30 anos.
onde a endometriose já fez o estrago, já cometeu útero, já cometeu... Porque quando eu digo útero, mas não é o tecido do útero. Só que quando ele sai de dentro também, ele pode infiltrar o músculo uterino, que o músculo uterino não é endométrio. Endométrio é a casquinha. É a casquinha de dentro. No caso, é o que meio que quando a gente sangra na menstruação... Isso, ele vai se desfazendo. Vem junto. Inclusive, algumas mulheres têm uns flashes, assim, de uma menstruação que a gente chama menstruação membranosa, que é aquela menstruação que vem com membranas, geralmente são membranas triangulares. Ela elimina uma membrana e muitas das vezes chegam no hospital com aquilo num vidro achando que tiveram um aborto. E não é. Aquilo é uma membrana, aquilo é o endométrio que desaba na menstruação. E isso já pode ser um sinal de endometriose? Não, pelo contrário. Quer dizer, pelo contrário, não. Isso é um sinal de que o endométrio está indo embora. Está indo embora. Desabou naquele período, porque ele prolifera, mas ele sai... dependendo da fase do ciclo. Na primeira fase ele prolifera, cria a membrana, que, né, recobre mais, ela aumenta, ela fica grossa. Depois vem a fase, isso é uma fase estrogênica, fase do estro, que ela vai ovular. Depois vem a pós-estro, né, que é a pós-ovulação, que é a progesterona, que é outra fase, que ela também participa da ovulação, mas como já, se não houve fecundação, né, se o óvulo não foi fecundado... Aí vai todo mundo embora. Isso, aí cria... Isso, exatamente, aí vai todo mundo embora, mas mesmo assim, ainda cria um cisto lúteo pós-ovulação, que a gente sabe que é onde também é responsável pela progesterona. Tá? A minha dúvida ainda sobre isso. Por que eu tenho muita dúvida sobre SOP? Eu tenho a síndrome do ovário policístico, então eu não tenho uma menstruação regular. Já... muito, às vezes leva 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 3 meses, às vezes vem 2 vezes no mês, então nunca funciona bem. Esse negócio de dizer que gravidez, porque não tá menstruando, não funciona comigo. Isso pode ser um sinal da questão da endometriose? Não. Porque se não sangra, teoricamente não está eliminando o endométrio. Não. Veja bem, a síndrome de ovário policístico ela não está correlacionada à endometriose, porém, mulheres com SOP podem ter endometriose. E vice-versa. Sim. Tá? Porque, claro, raciocinando-se ao contrário, a mulher com SOP ela pode ter um ciclo prolongado. Ou então ela pode ficar em amenorreia, que a gente fala é a falta da menstruação. Né? A amenorreia a partir de 3 meses. Até 3 meses. A minha menstruação não veio até 3 meses. Isso chama-se atraso menstrual. A amenorreia é só se passar de 3 meses, né? Que aí a gente vai ter que fazer a investigação para ver se não tem uma gravidez associada. Sim, então voltando ao assunto, o ovário policístico não tem nada a ver com a endometriose. Ele tem mais a ver com alterações metabólicas também, pela retenção dos folículos que ficam no ovário. Por isso que ele forma cistos. Porque aqueles folículos que eram para eclodir, liberar o óvulo, eles estão lá presos. Mas existem parâmetros, existem até score para ser diagnosticado a síndrome do ovário policístico. Entendeu? Existem, tem que ter sinais clínicos e sinais de exames, scores de imagem, de perfil hormonal, que a gente soma e faz o diagnóstico do ovário policístico. Diferente da endometriose. A endometriose, né? O diagnóstico mais importante da endometriose é a dor excessiva. A dor excessiva é o principal. É a suspeita. E qual é a consequência da endometriose para a vida de uma mulher, vamos dizer assim? Bom, primeiro, as relações interpessoais de quem tem dor é muito difícil. Se torna uma pessoa mal-humorada, lógico, está com dor, né? Ela tem dificuldade para engravidar. A dor na relação sexual é o que é marcante. Só que não é uma dor na hora da penetração. É uma dor quando o pênis já está penetrado na vagina, ela não consegue ter relação. Porque a endometriose causa essa que nós chamamos de dispareunia, que é a dor na relação sexual. Então, ela afeta
importantemente a qualidade de vida da mulher. Então, isso é o mais importante no tratamento da endometriose, é resgatar a qualidade de vida. Por isso, né, que a endometriose, o tratamento além de hormonal, você tem o diagnóstico, você forma uma equipe multidisciplinar para poder atender essa mulher. Porque ela vai precisar de nutricionista, ela vai precisar de psicólogo, porque ela tem alterações. Entendi. Entendeu? Por causa do hormônio, né? Não só por causa dos hormônios, mas por causa dos sintomas. É que dói, né? Dói, mas muita dor. E quando não dói? Quando não dói, a situação é até um pouco mais séria, porque ela tem problemas, vamos supor, problemas para engravidar. Aí ela vai pesquisar, aí a gente encontra, às vezes, um foco de endometriose no útero, atrás do útero, mais precisamente, ali próximo do reto, no próprio ovário, o endometrioma, que é o tumor de endometriose do próprio ovário. E a senhora falou que pode causar até quando abdômen agudo? Não, quando a mulher não pode mais engravidar? Não, a infertilidade é a dificuldade de engravidar. Entendi. Tá? A mulher, né, a infertilidade, ela vai pesquisar a causa. Aí, se for diagnosticado, por exemplo, a ausência de óvulos ou outra coisa, enfim, isso aí ela não pode engravidar, né, naturalmente. Mas ela não é estéril completamente. Ela tem dificuldades para engravidar, porque mulher com endometriose pode engravidar também. Mas ela tem problemas de infertilidade, ou seja, dificuldades para engravidar. Eu pensei porque como a pele vai sair, não é uma pele, né? Como o endométrio, ele vai saindo de dentro do útero, talvez isso tornasse totalmente infértil a mulher, né? Não, porque todo mês ele sai. A pele de dentro do útero, todo mês é derrubada pela menstruação. Entendi. Aí nasce nova... Uma nova pele, vamos dizer assim. Uma nova pele. Falando um de forma endométrio mais... que a gente fala. Ele vai proliferar novamente. Claro, ele vai crescer as suas células, né? Ele vai desenvolver. Né? Então é isso. Então dá para fazer o tratamento, mesmo que já esteja numa situação muito mais avançada. Sim, não necessariamente a mulher vai ficar infértil o resto da vida dela, porque ela... vai ter que fazer um tratamento. Um tratamento, vai ter que se acompanhar, enfim, saber o grau de acometimento para se definir se ela vai ou não. Por exemplo, se ela tiver com os 2 ovários todos tomados, todo o parênquima destruído, ela não vai engravidar. Ela não vai ter óvulo. A senhora disse também, né, que ainda há pouco que chega até ao cérebro. Ele pode ser infectado também, contaminado, vamos dizer assim. Não é infectado. Contaminado. Como existem várias teorias de disseminação da endometriose, existem casos de endometriose cerebral, endometriose pulmonar, e endometriose até na pele, endometriose na cicatriz da cesárea, no umbigo, enfim. Mas a teoria mais aceita é aquela que eu falei, que chama-se teoria de Sampson, que é do sangue menstrual regurgitar pela trompa e cair na pelve. E da pelve também pode se espalhar para muitos outros órgãos. Então, o tratamento ele não é fácil, porque ele o tratamento clínico é com hormônios, com progesterona, ou com o que nós chamamos agonistas, GnRH, que vai bloquear o ovário, para que ele não produza estrogênio e que esses focos diminuam. A gente provoca uma menopausa precoce na mulher, porém reversível, porque na hora que acaba o efeito dessa injeção, o ovário volta a funcionar normal. Legal. Ela ajuda, né? Pelo menos com 3 a 6 meses de tratamento. Então o tratamento prolongado pro resto da vida. É um tratamento praticamente para o resto da vida. Ela é engravida e durante a gravidez não há manifestação da endometriose. Ela dá uma acalmadinha, apesar dos níveis de estrogênio muito elevados no início, mas tem o adback da progesterona, que nós falamos, ou seja, tem a oposição da progesterona e ela não se manifesta da dor. Ela está grávida. Antigamente tinha um jargão no nosso meio. Melhor remédio para endometriose é uma gravidez. Só que isso não é verdade. Né? Não é o melhor remédio.
Porém, como eu te falei antes, o tratamento, ele requer uma equipe. Sim, especializada, né? toda preparada uma para aquilo equipe ali. multidisciplinar. Hoje, tem algumas clínicas aqui bem organizadas que tem psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, e outros profissionais, né? A mulher com endometriose tem que fazer muita ginástica, ela tem que fazer atividade física, que isso ajuda muito. Enfim, a endometriose é uma doença que prostra a mulher, é debilitante, é de difícil diagnóstico, às vezes é silenciosa, causa infertilidade, porém é uma doença que pode ser acompanhada. Só que no poder público não tem essas equipes, não tem um setor de endometriose, entendeu? Nenhum que eu saiba não tem, só se criaram agora. Por exemplo, um ambulatório onde a endometriose é prestigiada para ser acompanhada. Não tem. Que eu saiba, não tem. E qual a importância da gente conhecer essa doença agora, Diniz? A senhora está fazendo parte de um projeto, né, que vem para trazer esse conhecimento para as pessoas a respeito da endometriose. Qual a importância da gente falar sobre isso para as mulheres? Para que elas procurem o médico para oportunidade de ter um diagnóstico precoce e automaticamente um tratamento. Como eu falei, que a endometriose é uma doença que não cura, porém tem tratamento. Então, se ela quer melhorar a qualidade de vida dela, porque há uma incidência de endometriose muito grande. Então, o que acontece? Essas mulheres não têm qualidade de vida. E a proposta do projeto é que elas entendam que elas têm a doença e que elas sejam diagnosticadas, que elas sejam tratadas e que melhore a qualidade de vida. Ah, legal. Então, só para eu ver se eu entendi. Então, com o tratamento, a mulher ela consegue ter uma relação sexual normal, consegue engravidar, consegue manter a vida normalmente, desde que acompanhada, fazendo tratamento ela certinho. Consegue reduzir drasticamente os sintomas, mas claro que quando há uma infiltração muito grande, né, quando há uma situação mais agressiva, aí ela melhora a qualidade de vida, mas não conclusivamente. Entendi. Né? Mas para tratar, já que a gente já falou bastante sobre endometriose, e para finalizar, que eu sou bastante curiosa, até porque na minha família tem várias situações que tiveram. A minha avó teve a questão com o problema com câncer de útero, né, de colo de útero. Nunca fez um preventivo na vida, né, no interior, nem sabia. Foi uma luta até para fazer o tratamento dela posterior, que é aquilo que nós estávamos conversando mais cedo, que ainda existe muito preconceito, né? A falta de conhecimento dessas pessoas, a falta de uma rede de apoio mesmo para quem está ali, para trazer para aquelas mulheres que elas não têm uma base a respeito disso. Isso é um dos fatores principais causadores de câncer de colo de útero, e por isso que é importante, né, o Outubro Rosa, para a gente falar sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Mas a senhora falou para mim, o maior causador é o HPV, que é transmitido através de doenças sexualmente transmissíveis. Mas assim, quando a gente fala, a minha avó teve, a minha mãe tem cistos, e pode ser que eu venha a ter câncer, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho uma possibilidade maior, pode ser genético? É essa a minha dúvida. Bom, o HPV, ele basicamente ele não é genético, ele vem de uma contaminação, tá? De uma infecção sexualmente transmissível. Porém, tem um aspecto, né? Um aspecto posso dizer até familiar, né? Claro, o que previne? Tem que pensar na prevenção. A prevenção é o exame de Papa Nicolau, que ele capta precocemente as alterações celulares do HPV e até mesmo de outros tipos de cânceres. Porque a maior incidência é de HPV, mas existem outros tipos também. Tá? Então, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que fazer o preventivo. Ela tem que fazer o Papa Nicolau dela. E o de mama, fazer o toque, né? O toque, ele é importante para você se conhecer, para saber o que tem onde. Porém, ele não é considerado meio de diagnóstico. A mamografia é o exame que rastreia o câncer de mama. É porque, né, o pessoal diz, porque eu tô sentindo caroço aqui. O meu tem um monte de caroço. Ele, para saber o que tem onde.
Aí você tem um caroço aqui, aí eu vou saber. Por exemplo, a mulher jovem. Tem um caroço durão aqui, tá crescendo. Ai, quando chega perto da menstruação, ele parece que incha. Isso não é câncer, mas é um nódulo que nós conhecemos como fibroadenoma. A mulher vai, opera, fica boa. Vai nascer de novo, possivelmente. Entendeu? Então não é normal esse tipo, como se fossem uns nódulos no seio. Não. Um nódulo, geralmente o fibroadenoma, ele tem 2, 3 nódulos, mas ele pode ter só um nódulo também. Não, nenhum nódulo é normal. Então, o diagnóstico de câncer de mama, ele é feito pelo rastreamento, assim como o de colo de útero, pelo rastreamento com Papa Nicolau. Né? Aí, por exemplo, a mulher tem 40 anos, então ela tem que ser orientada. Né? Ela tem que ser orientada a fazer sua mamografia. Sim. Ela vai fazer mamografia de acordo com a recomendação do radiologista. Né? Olha, você vai fazer daqui a 2 anos, porque o seu tecido mamário ele é um tecido contemplado com a normalidade, não tem nenhuma calcificação. E nem toda calcificação na mama é câncer também. Existem calcificações que vêm da evolução dos tecidos, que vão se tornando mais um pouquinho mais rígidos, né? Aí a mamografia ela é para isso. A ultrassonografia ela não é rastreadora de câncer. Ela é importante uma vez que durante a fase da mulher, durante a fase reprodutiva, a ultrassonografia mamária é muito importante, mas não como rastreio. Entende? E ela vai servir para quê? Ela serve para, por exemplo, eu vou fazer um exame completo, faço uma ultrassonografia de mama, lá eu encontro um nódulo. Aí eu já encaminho essa paciente para fazer os outros exames mais adequados, dependendo da idade, a mamografia. Se for acima de 40 anos, a mamografia. Se for abaixo, dependendo da característica do nódulo, porque a ultrassom, apesar dela não rastrear, mas ela identifica nódulos malignos. Ela identifica pelo formato e pela própria condição física do nódulo, ela diz se é maligno ou benigno, assim, ou então ela bota uma suspeita. Aí a mulher vai fazer a investigação. Aciona o sininho aqui, opa, atenção, vamos olhar aqui que não é normal. Você pega uma mulher, por exemplo, de 36 anos, 35, nós temos uma colega médica que teve câncer de mama antes dessa faixa etária, uma mulher jovem. E a ultrassonografia, ela tem a finalidade de identificar a complexidade do nódulo. Por exemplo, vem na mamografia assim, presença de imagem calcificada em quadrante superior interno da mama direita, sugiro complementação com a ultrassonografia. Aí essa lesão que a mamografia viu de uma forma, a ultrassom pode ver. E se tiver característica maligna, ela vai ser marcada, vai fazer biópsia, então é importante. E não necessariamente tem que doer, né? Uma vez, porque assim, eu sinto muita sensibilidade nos seios. Tipo, dolorido, mas também por conta da minha condição hormonal, que às vezes do nada eu quero matar alguém. Mas... Normal, não é só você. Muitas mulheres. Muitas. Às vezes só falta a oportunidade, né? Sim, claro. Aí, uma vez eu fui para um atendimento com o meu ginecologista, aí eu falei para ele, doutor, dói, e aí será que não é alguma coisa ruim? Eu não sei, porque como eu tenho alguns nódulos, né, nos 2 seios são assim, por conta da mãe, e o dela já vem dessa... E aí ele falou, não, aqui eu tô vendo, não tem nada não. Meu Deus do céu, eu fico assustada, porque eu pesquiso muito a respeito de doenças assim, por conta da minha avó que teve, por conta da minha mãe que tem, e aí eu fico com medo de ter também. Por isso que eu sempre pergunto, é genético? Tem tendência? Sim, tem aí isso? Pode haver uma característica genética, sim. Tá? As mulheres podem ser portadoras de genes que já vem escrito que elas vão ter, né? Uma mutação, uma condição genética que pode causar o câncer de mama. Ou mulheres que a mãe teve, a avó, a irmã, tia,
tem predisposição ao câncer de mama. Já claro, fica com o alertazinho já ligado. fica com um rastreio mais adequado, com uma condição de investigação mais apropriada para aquela história genética dela. Né? Rapaz, olha, quando a gente começa a falar assim é muito... Aí vem um assunto, eu não vou nem puxar mais assunto, É tá? que senão a gente Porque eu vai tenho um passar. assunto aqui que muita gente gostaria de saber, mas fica para outra vez, né? Porque o meu patrão ali, ó, Com certeza. já tá me olhando de cara feia. Tá com fome. Tá Deixa, com fome. Quando deixar o menino com fome, ele fica zangado assim mesmo. Vou chamar ele para comer uma maniçoba, aí ele se acalma. Pronto, aí eu animo. Mas, doutora Eugênia, muito obrigada mesmo, assim, por vir, por fazer parte da nossa conversa aberta. Como eu falei para a senhora, é realmente uma conversa, muita curiosidade. E o tempo é curto, né? Às vezes a gente não começa a puxar de uma coisa... Mas eu tentei ser o mais esclarecedora possível. Não, eu lhe agradeço, né? É sempre bom a gente falar a respeito da saúde da mulher, Claro. porque nós temos vários órgãos bem Sim. particulares, né? E uma série de situações que, às vezes, o preconceito ainda... Sim. Nosso mesmo, né? Tabu, de nós, mulheres. preconceito, entre mulheres mesmo. De falar sobre isso, né? Falar, tem que falar claramente, né? Por isso que doutor, eu tô sentindo isso aqui, e aí, como é que faz? Se eu sentir uma dor na unha, doutor, tá doendo desse jeito, é normal? Eu morro de medo de ficar doente, não vou mentir. Eu morro de medo de ficar sentindo todos dor. nós. Né? E aí a gente já vai para procurar. Mas, doutora, obrigada por falar sobre endometriose, sobre câncer de colo de útero, sobre tudo. Falar sobre o projeto que a senhora faz parte, né? Que eu tenho certeza que é um projeto muito importante. É um projeto educativo, né? Nós estamos trabalhando no entendimento. Por isso que agora a gente está até mudando o slogan, né? Endometriose, o nosso tema agora é entendendo a endometriose. Isso é legal. E essa parceria com a prefeitura, né? Que Muito traz esse boa. conhecimento para as pessoas. Prefeitura de Boa Vista, parceria com a prefeitura e com a Associação Beneficente para Portadores de Cânceres e Outras Doenças Graves, também que executa a ação, né? Uhum. Isso é muito importante. E ter uma pessoa como a senhora, né, à frente de um projeto desse é o que faz toda a diferença, porque a senhora vai ter o conhecimento de causa para transmitir para aquelas mulheres assim, ó, olha, acontece assim, 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 nós precisamos correr para cá, e isso é o que acontece quando você sentir isso, porque às vezes a pessoa ela tá sentindo, mas ela acha que não é nada, não. Não, tá tudo bem. Vou tomar um remédio. Eu digo porque eu tomo... não é nada, é muito importante. Né? Agora, acabando o mês de outubro, né? Outubro Rosa, ele tem essa função de chamar a atenção das mulheres para que elas procurem ajuda, procurem serviços que possam ajudá-las a entender como é que acontece o câncer de mama e automaticamente diagnosticar, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Eugênia. Eu queria pedir que a senhora desse as considerações finais para quem vai estar assistindo a gente, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao enfermeiro JC, que é o intermediário da ABPC, né? E as suas parcerias, sem dúvida, e dizer que, para mim, é uma grata satisfação poder colaborar com um instrumento que educa e que forma empoderamentos nas mulheres, principalmente no contexto da saúde e do direito à saúde também. Então, muito obrigada a você, a sua equipe, e eu estou sempre à disposição. Espero que a senhora possa vir aqui mais vezes para trazer mais e mais assuntos. Trarei. Né? Tenho assuntos importantíssimos e muito polêmicos para tratar. Quero agradecer o JC também, que trouxe a senhora aqui para gente, para trazer esse assunto importante, falar para as mulheres, né? Falar sobre a importância da questão da saúde da mulher. E eu quero convidar você para assistir nossa conversa, a conversa aberta, a nossa conversa completa com a doutora Eugênia, que falou sobre tudo, né? E mais um pouco.